Amados irmãos, bom dia por mais uma aula de História da Vida da Igreja. Espero que todos os irmãos estejam bem no espírito e prontos para mais uma aula. Essa é a nossa segunda aula desse semestre, da turma do SIAP de 2021. E nessa aula nós vamos ver o fim e o início da história da igreja. Nós vamos ver os dois pontos que marcam tanto o fim da história da vida da igreja, quanto o ponto que marcou o início da história da vida da igreja. Graças ao Senhor, espero que os irmãos possam absorver, né, essas aulas e possam também aplicar esses, essa, essa história ou cada aula dessa, né, para a nossa vida diária, né? Não apenas um conhecimento, mas que esse conhecimento possa ser aplicado para nós, possa ter um bom resultado na nossa vida, né, irmãos? Ó Senhor Jesus, vamos lá. Gostaria aqui, então, agora de compartilhar o meu vídeo. Acredito que todos estejam vendo, História da Vida da Igreja, né? Vamos, então, começar a nossa aula. Na aula passada, eu gostaria de revisar esses objetivos dessas aulas, porque eu acredito que esses objetivos têm que ficar marcados, né, para cada um de vocês. O primeiro ponto que nós queremos enfatizar aqui é que essas aulas, elas têm como objetivo, né, entender como Deus manteve a vida da igreja ao longo da história por meio dos seus servos. Esse é o primeiro objetivo, né? Em segundo lugar, entender o que estamos praticando e como foi o mover do Espírito nos séculos passados, e perceber o que Deus está fazendo no nosso meio através da comportagem dinâmica, da pregação do Evangelho, dos canais eletrônicos, da migração, do alimento diário, do Posso Orar por Você e, principalmente, do SEAPs, né? O que nós podemos observar, irmãos, que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor é o mesmo, né? Mas o mover do Senhor, ele é de acordo com as eras, de acordo com as épocas. Porém, nós podemos observar alguns aspectos do mover do Senhor que sempre são sempre tem a mesma ênfase, né? E o ponto principal que eu gostaria de levantar aqui para vocês, e que nós vamos observar ao longo de toda a história da vida da igreja, é que o Senhor sempre usou meios diferentes, né, para divulgar uma única coisa, que é a palavra dele. Ao longo de toda a história. E a maneira que Deus tem usado é através da leitura, através da literatura, né? Desde o começo, desde o princípio, até os dias de hoje, Deus usa intensamente a literatura. E nós vamos ver que é algo maravilhoso, né? Que sempre quando o Espírito começa a se mover de uma maneira mais intensa, quando o Senhor tem um objetivo muito forte, muito claro, através da literatura. Nós vamos ver que isso é uma constante ao longo da história. Terceiro ponto, entender como que o Senhor sempre inova, passo a passo ao longo da história, levando-nos a atingir o objetivo do reino e, assim, satisfazer a vontade de Deus, né? O que nós não queremos fazer nesse curso é dar ênfase em muitos ensinamentos e doutrinas que levam à divisão do povo de Deus. Nós não queremos aqui enfatizar diferentes pontos de vista, diferentes maneiras como as pessoas enxergam a palavra. Nós não temos esse interesse, porque isso tem se mostrado ao longo de toda a história, e nós vamos ver ao longo de toda a história como que essa multiplicidade de pontos de vista, né, sobre a mesma coisa, geram muita discórdia. Nós não queremos isso porque sabemos que isso não é bom. Prejudica o povo até, como a história mostra, em situações muito negativas, realmente.
B, não nos prender a detalhes de escolas e ensinamentos. E C, tentar fazer um estudo exaustivo da história da igreja. Não é esse o nosso objetivo. Bom, nós já vimos sobre o princípio, o tempo e a história, né? Nós tínhamos visto aqui que existe na palavra de Deus existe o princípio, que é um princípio eterno, que é o princípio que não tem começo de dias, e nós também vimos que tem um outro momento onde a palavra princípio é enfatizada, que é o princípio é o princípio de quando Deus criou todas as coisas, né? Quando Deus restaurou essa terra. E depois tem a história que faz os vencedores. Nós queríamos mostrar também que ao longo da história Deus tem feito vencedores. Nós vimos em todos esses versículos, nós vamos ver novamente. Nós também vimos na aula passada sobre as igrejas ao longo das eras. Nós vimos ali a era dos apóstolos, Éfeso, Esmirna, né? Existindo sempre na mesma época, né? Até 96 depois de Cristo foi a era dos apóstolos, depois já entrou a igreja em Éfeso e Esmirna, depois nós tivemos aqui a era da igreja em Pérgamo e Tiatira, que vai acontecer até a volta do Senhor. Nós vamos entrar em detalhes, por isso eu não quero falar os detalhes agora. Nós vamos ver Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e vamos dar uma pincelada agora em Filadélfia, porque a Filadélfia é o nosso foco. Apesar de que tanto Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia vão estar existindo até a volta do Senhor, né? Nós queremos enfatizar um pouco mais em Filadélfia, porque essa é a igreja onde não tem nenhuma reprovação do Senhor. Tanto Esmirna, nós vamos ver, quanto Filadélfia são igrejas que não têm nenhuma reprovação. Ou seja, tudo que elas fizeram foi aprovado pelo Senhor. E nós também vimos esse gráfico aqui, que se nós pegarmos esse gráfico aqui embaixo, eu vou virar ele na horizontal, para vocês poderem ver e dar um zoom, né? É o mesmo gráfico, só que colocado na horizontal. Ao longo de todas as eras, né? Aqui, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, Tiatira, elas tiveram vencedores, né? Depois, seguindo aqui, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tiveram vencedores. Nós vamos estar enfatizando e explicando cada um desses irmãos. E um pouco diferente do que nós fizemos no semestre passado, nesse semestre nós vamos estar discorrendo um pouco mais sobre esses irmãos e alguns irmãos a mais, tá? Nós vamos estar mostrando alguns desses irmãos que o Senhor usou ao longo de toda a história. Vou explanar um pouco mais, ou seja, vai ter mais nomes do que esses daqui, tá bom, irmãos? Nós também vimos na aula passada, né, sobre as 7 igrejas e as suas características, né? Nós vimos aqui a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso tem um correspondente nas parábolas, né, de Mateus, que são a parábola do semeador, fala sobre o crescimento dos cristãos, né? E nessa igreja nós vimos que existe sim uma repreensão, e na história nós vimos que essa igreja em Éfeso corresponde à igreja pós-primitiva. Logo depois dos apóstolos já entra a fase da igreja em Éfeso, né? E quais são os problemas? O problema é que eles abandonaram o primeiro amor. E qual é a característica, né? Havia ali os nicolaítas, né? Que é relacionado a um comportamento dos irmãos. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque nós vamos estar vendo cada igreja dessa em detalhe para os irmãos, tá bom? Senhor Jesus. E também uma palavra para os vencedores, porque nós vimos que em cada uma dessas igrejas existem vencedores, né? Então, ao longo de toda a história, né, nessas 7 igrejas do Apocalipse, houve irmãos, vai haver irmãos que estão sendo vencedores, apesar de estarem em diferentes grupos. E aqui, meus irmãos,
eu gostaria de enfatizar uma questão importante, né? Nós somos a igreja em Filadélfia, nós somos a igreja do amor fraternal. Porém, nós não temos motivo nenhum, em hipótese alguma, de nos orgulhar por sermos a igreja em Filadélfia, né? Nós temos que nos humilhar na presença do Senhor, perceber a nossa condição, perceber que nós somos pessoas fracas, imortais, né? Por isso nós invocamos o nome do Senhor. Por que que você invoca o nome do Senhor? Porque você percebe a sua situação. Você não tem força em você mesmo, né? Se você não depender totalmente do Senhor, a gente não dá nenhum passo. Então nós invocamos, ó Senhor Jesus, o nome do Senhor dia após dia. Graças ao Senhor. Esse é o caminho para nós estarmos na condição, né, da igreja em Filadélfia. Louvado seja o Senhor. Voltando aqui, então, vai ter vencedores ao longo de toda a história, né, irmãos? Então, esse gráfico eu vou deixar para vocês, né? Esse gráfico, e é um gráfico que ajuda bastante você a saber o paralelo, né? Cada uma das igrejas corresponde a quais parábolas, se ela tem repreensão ou não, como eu já citei para vocês, né? Só não teve repreensão a igreja em Esmirna e a igreja em Filadélfia. As demais tiveram pontos onde houve necessidade de correção perante o Senhor, né? E assim por diante, né? Então, vocês vão ter esse gráfico para vocês olharem aí depois com mais tempo, graças ao Senhor. Bom, quando começou a história da igreja? Quando foi o início da história da igreja? Né? E quando que a história da igreja vai terminar? Então, a história da igreja ela tem um começo e tem um fim. Então, eu gostaria aqui de ler com vocês esses versículos, Mateus 16, 18, né? Então, queria que vocês acompanhassem a leitura comigo, tá bom, irmãos? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E outra palavra importante que nós temos visto ultimamente é que a igreja é a coluna e a base da verdade, né? Então, onde está, ao longo de todas as eras, a coluna e a base da verdade? Está na igreja. A igreja é essa coluna e base da verdade. Se tirar a igreja, tudo despenca. Tirar a coluna, né? Tudo despenca. Você não tem base da verdade. Porém, a igreja é a coluna e a base da verdade. E eu queria ler um outro trecho para vocês, que está aqui em Atos, capítulo 1, versículos de 6 a 11. Vamos ler junto? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Vamos ler junto essa parte em azul, irmãos? Vamos ler junto? Vamos lá. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Então, aqui nós podemos dizer, né, que logo após esse fato, começou a vida da igreja. Ali em Pentecoste, né, começou a vida da igreja. Eles começaram a se reunir e viver a vida da igreja.
Porém, aqui em Atos capítulo 1, versículos 6 a 11, nesses em azul aqui, né, dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para a altura? Porque Jesus foi assunto, então estava todo mundo olhando para o céu, né? E ele falou, esses varões falaram assim: esse Jesus que vocês viram subir, que foi assunto ao céu, ele virá do modo como viste subir. Então é maravilhoso, né? Porque aqui, depois que o Senhor foi assunto ao céu, logo depois começou a vida da igreja. E quando vai ser o final da vida da igreja? Quando o Senhor voltar. Quando o Senhor Jesus voltar, então vai finalizar a era da igreja, tá? Então, a história que nós estamos vendo hoje, a gente já sabe, estamos vivendo ela hoje e ela vai ter um fim, né? Ela vai ter um fim quando o Senhor Jesus voltar. E aleluia, que nós sabemos quando esse fim vai acontecer, né? Na aurora. A aurora, como nós temos visto, é um momento único definido pelo ângulo de elevação solar definido no horizonte. Ou seja, a aurora é um momento quando o Senhor, de acordo com a palavra, o Senhor vai voltar. Porém, nós temos que ser aqueles que vigiam, porque a aurora ela não é tão clara, né? O momento que ela vai vir, né? Ela tem um momento específico, mas nós temos que estar vigiando. Enquanto todo mundo dorme até o amanhecer, nós temos que estar vigiando ao longo da noite. Estamos na noite e vai começar, logo, logo vai começar a amanhecer. E vai ter o momento da aurora, né? Louvado seja o Senhor. Que momento que é esse, né? Queria ler alguns versículos para vocês. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escrevas, porque vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Todo mundo vai estar dormindo, é a aurora, né? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de modo algum escaparão. Irmãos, nós não somos da treva, somos dos dias, né? Nós não somos como os homens do mundo, pois não somos da noite. E mais um versículo. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos o dia, sejamos sábios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E no Salmo 110, ele diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha por inimigo, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele esmagará os reis, isso é importante. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Do caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Aqui está falando, irmãos, de uma batalha. E nós sabemos, através de Êxodo, né, que aqueles que saem à luta são os jovens, acima de 20 anos, né? Nós somos um povo, somos um exército do Senhor
que vamos estar lutando contra os exércitos do anticristo nas bodas do Cordeiro, né? Então, e quem são esses? São como esse orvalho emergindo da aurora. E quando é o momento da aurora? O momento da aurora é o momento quando o Senhor vai voltar. E quem vai estar pronto? Aqueles que estão vigiando e orando. Louvado seja o Senhor por esse momento, por essa situação na qual nós estamos hoje. Nós, apesar de estarmos estudando sobre a história da vida da igreja, nós estamos também vendo o futuro, né? Louvado seja o Senhor. E o futuro é que nós queremos estar entre aqueles que vão ser arrebatados vivos nesse momento da aurora, né? Queremos ser esse orvalho que vai ser um presente ao Pai, né? Graças ao Senhor. Irmãos, nós somos um pequenino rebanho. Ah, mas não parece que nós temos tanta força assim. É verdade, não temos mesmo. Somos um pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou em dar-vos o reino. Olha que palavra. O vosso Pai agradou em dar-vos o reino. Isso que fala em Lucas. Não pense que o Senhor vai dar o reino para grandes grupos cristãos, grandes rebanhos de irmãos orgulhosos. Não, o Senhor vai dar para um pequenino rebanho, né? Nós temos que ser esse pequenino rebanho. O pequenino rebanho é aquele que tem pouca força, porém tem uma porta aberta para esse povo que tem pouca força, que ninguém pode fechar. Louvado seja o Senhor, ninguém pode fechar. E mais um versículo em Apocalipse fala assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra, ó Senhor Jesus, e não negaste o meu nome. Nós não negamos o nome do Senhor, pelo contrário, nós amamos, né? E nós prezamos e honramos o nome do Senhor no nosso meio. Senhor Jesus, eis farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Ouçam bem, irmãos, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, né? Aqueles que se dizem serem alguma coisa, eles vão perceber, né, que o Senhor tem dado a palavra, o Senhor tem se derramado, né, através de revelações da palavra e da palavra profética para nós. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação. E essa é uma promessa, irmãos, maravilhosa. Ele fala: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Saibam que a igreja, diferente da igreja em Esmirna, que os irmãos morreram sem ter o resultado da promessa, né? Morreram na fé, na perseguição, Filadélfia vai ser poupada, né, porque ela guarda a palavra da perseverança do Senhor. O Senhor vai guardar da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda os teus bens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, essa é a exortação, esse é o encorajamento do Senhor para conosco, né? Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, eu quis fazer essa introdução novamente, né? Já tínhamos feito uma parte da introdução, conseguimos terminar na aula passada. Nessa aula fizemos novamente uma introdução mostrando o começo e o final da vida da igreja. Mostramos também como que a igreja, como que foi que a era dos apóstolos, né, começou, quando o Senhor Jesus ele foi ascenso ao céu, né? E ele, a partir daí, a gente vê que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, e ali em Pentecostes, nós não lemos esses versículos, né? Mas logo depois houve o preenchimento do Espírito Santo ali nos apóstolos, e eles começaram a viver a vida da igreja. E o final, quando que vai ser, né? Quando o Senhor voltar.
esse mesmo Jesus que foi ascenso ao céu, né, ele vai descer e para os seus vencedores. E aí vai ser o final da era da igreja, né? Graças ao Senhor, nós queremos estar entre esses que são os vencedores. Queremos estar entre esses que vão fazer parte, que vão ser essas gotas de orvalho, né, dada ao Pai, né? Por isso é necessário que tenha um exército de jovens lutando, que estejam à frente da batalha. Graças ao Senhor por tal obra maravilhosa a qual nós pertencemos, né? E que o Senhor possa encontrar em nós esses que são de pouca força, esses que vão ser guardados da hora da provação. Bom, agora então nós entramos, propriamente dito, na história da igreja, né, irmãos? Vamos ver, hoje nós vamos ver a história, vamos ver a igreja em Éfeso, que é a primeira igreja que é citada ali em Apocalipse 2, de 1 a 7. E na igreja em Éfeso, o que nós vimos? Uma realidade espiritual, né? Por um lado, exteriormente, né, nós podíamos ver assim várias situações mesmo ao longo de todas as igrejas, né, com poucas exceções, situações onde a igreja ela tinha muitos aspectos negativos, né? Nós vimos que foram 5 igrejas que foram censuradas, que o Senhor tinha questões muito negativas relacionadas àquelas igrejas, né? Porém, elas tinham uma realidade espiritual independente da condição exterior. Sabe, como aquelas crianças, né? Aquelas crianças que, como aquelas crianças que exteriormente elas se sujam, né? Elas fazem muita bagunça, se lamaceiam todas, mas dentro delas tem algo que é uma realidade dentro delas. São crianças, são crianças que fazem muita coisa errada, mas você não pode, você até repreende elas, mas elas têm ali dentro delas algo que é muito puro, né? Muito correto, né? Graças ao Senhor. Essas são as igrejas, essas 5 igrejas. E outra coisa que eu queria citar para vocês, que a realidade espiritual da igreja está muito demonstrada, tem um exemplo, né, que fala em Números, capítulo 23, versículo 21. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Não sei se vocês lembram dessa passagem, quando Balaque, né, ele era um rei e ele temia muito a nação de Israel. Então, ele contratou Balaão para amaldiçoar Israel, porque ele sabia que Balaão era um profeta, né, que se pagasse para ele, ele aceitava um pagamento, e que se o Balaque, esse rei, pagasse para Balaão, e Balaão amaldiçoasse a nação de Israel, Deus ouviria a palavra do profeta. E o que aconteceu? Balaão, por 3 vezes, né, Balaque levou Balaão a amaldiçoar, e cada vez que Balaão abria a boca, ele não conseguia amaldiçoar, né? E, por fim, Balaão falou, não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Ou seja, exteriormente, a nação de Israel praticava muitos males. Exteriormente, eles reclamavam o tempo todo, exteriormente, eles tinham muitas fraquezas, né? Porém, Deus via a nação de Israel de maneira diferente. E até hoje, irmãos, nós vemos uma nação de Israel onde Deus ainda cuida dessa nação. Existe um paralelo com a vida da igreja, né? Por um lado, Deus tem uma operação com a nação de Israel, e, em paralelo, Deus tem uma operação com a igreja. Então, nós temos que sempre estar olhando Israel e também estar olhando o que está acontecendo na vida da igreja. Obviamente, nós não queremos só olhar, né, irmãos? Nós queremos participar intensamente daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E nós vemos claramente que Deus tem feito uma obra
poderosa no nosso meio. Deus tem feito algo tremendo no nosso meio. Por um lado, Deus está fazendo algo ali na nação de Israel, através dos tratados de paz, né? A nação de Israel é uma nação que tem sido abençoada por Deus. Olhem, por exemplo, a situação da Covid em Israel, né? É a primeira nação do mundo que conseguiu, que está conseguindo vacinar praticamente toda a nação e, com isso, os índices da pandemia têm reduzido bastante. É o primeiro país do mundo que tem tido muito sucesso ali. E, ao mesmo tempo, nós vemos o que Deus tem feito no nosso meio. Aleluia! Né? O Senhor tem expandido a sua palavra de uma maneira que nunca foi visto antes, em toda a história da igreja. Nós vamos ver que, ao longo da história, houve momentos onde Deus fez uma obra de expandir a literatura de uma maneira muito intensa, como nunca tinha sido visto antes, mesmo no mundo secular. Né? Deus expandiu a palavra dele de uma maneira muito intensa e rápida entre a nação. Nós vamos ver isso na Alemanha. Né? Mas hoje Deus está fazendo algo assim incomparavelmente mais intenso do que jamais houve em toda a história do mundo. Né? Graças ao Senhor, pelo trabalho do Senhor, nós temos que ter olhos para ver o que Deus está fazendo no nosso meio de uma maneira extraordinária. Né? Então, vou passar batido nesse slide aqui, né? E vamos direto para a igreja em Éfeso. Ó Senhor Jesus, vamos ler os versículos que nos dão base para isso, tá bom, irmãos? Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Havia apóstolos após a era dos apóstolos, né? Isso é um fato. Existem alguns grupos que falam que apóstolos eram apenas aqueles que existiram na época dos apóstolos. Porém, Apocalipse fala, puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Ou seja, aqui mostra que houve mais apóstolos, mais pessoas enviadas para o Senhor nessa função de apóstolo. Colocar à prova indica que havia apóstolos além de João, né? Então, ele era o último, sabemos disso, né? Que andou com o Senhor. Versículo 2. Abandonaste o teu primeiro amor. O primeiro amor é o melhor amor, né? Como fala em Lucas 15, 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, né? Essa palavra, essa melhor roupa, é a mesma palavra para melhor amor aqui, né? O melhor aqui. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Então, esse primeiro amor também é o melhor. Onde está o seu melhor amor? Meu melhor amor está para o meu pai, eu amo meu pai. Não, nosso melhor amor tem que estar com o Senhor, né? Nosso melhor amor, nosso primeiro amor está com o Senhor. Meu melhor amor está com a minha esposa. Não, não, não. Nosso melhor amor tem que estar com o Senhor. Nós temos que amar o Senhor em primeiro lugar. Né? Essa palavra aqui, protos, né? É do superlativo contraído, é o primeiro do tempo ou lugar, ou em alguma sucessão de coisas ou pessoas. É o primeiro na posição, é influência e honra, é o chefe, é o principal, é o primeiro ou no primeiro. Né? Então, isso é o melhor amor. E o Senhor fala assim, você abandonou o teu primeiro amor, ou o teu melhor amor, né? Que fala em Apocalipse 2, 4. Então, essa é a característica de Éfeso. Éfeso era uma igreja que tinha abandonado o melhor amor, ou o primeiro amor. O Senhor e a vida da igreja, e as coisas envolvidas do Senhor, o próprio Senhor já não era mais o melhor amor. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. O que são os nicolaítas? Nicolaítas significa conquistando o povo, subindo sobre o laicado. Então, assim, são duas classes de pessoas. Uma classe são os nicolaítas. Outra classe são os leigos. Os leigos são aqueles que estão numa condição inferior em termos
no que diz respeito às coisas do Senhor, né? São os leigos, são aqueles que estão na posição mais inferior. E os nicolaítas sentem-se abaixo do Senhor, porém acima dos crentes. Então, isso são os nicolaítas, são aqueles que se submetem ao Senhor, sim, porém eles se julgam superiores aos crentes. Se colocam como intermediários entre o Senhor e os crentes. Né? Então, é assim, para você contatar o Senhor, para você ter comunhão com o Senhor, você não vai ter comunhão direto com o Senhor. Você tem que ter comunhão primeiro com o nicolaíta. E o nicolaíta depois vai e fala com Deus. Então, você não consegue ter comunhão direto com Deus, você sempre bate no nicolaíta. Né? Essa situação é uma situação que não agrada ao Senhor. E a gente sabe que a igreja em Éfeso, eles eram contra, né, essa doutrina dos nicolaítas. Na verdade, não era doutrina ainda, né? Senhor Jesus. Onde estava eu? Aqui. Então, todos nós somos sacerdotes. Em Deuteronômio 19, mostra claramente. Nós somos uma nação de sacerdotes. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Esse é o desejo do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as suas virtudes, das virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse é o desejo do Senhor, irmãos, que nós sejamos sacerdotes. Mas não é apenas alguns irmãos, não, é todos os irmãos. Todos nós somos sacerdotes, graças ao Senhor. Então, eu queria enfatizar essa questão, que na Igreja Católica Romana, distribuir o pão, impor as mãos, batizar e assim por diante, tudo que está relacionado ao serviço aos irmãos, tudo era realizado pelos padres católicos. Essa é a prática do catolicismo romano. Mesmo casamentos e funerais devem ser dirigidos pelo clero. Clero são os padres, tá? Então, essa é a prática das igrejas católicas. Nas igrejas protestantes, aos pastores. Para doença, chame o médico. Para assuntos legais, chame o advogado. Para assunto espiritual, chame o pastor. Isso não parece ser razoável? É razoável. Secularmente falando, sim. Porém, não é a vontade de Deus, irmãos. E eu queria enfatizar essa questão, né? Muitas coisas que a gente aprende no mundo, muitas práticas que a gente vê no mundo, parecem ser lógicas e parecem ser razoáveis. Mas o nosso padrão, o padrão que nós seguimos é o padrão da palavra de Deus. Então, nós temos que entender que nós somos um povo celestial. Nossa nação não está aqui, nossa nação está no céu. E a nossa maneira como nós pensamos tem que ser a maneira como Deus pensa. Né? Ou melhor, a maneira como Deus pensa tem que ser a maneira como nós pensamos. Nós não podemos seguir o caminho das nações, né? Então, se no mundo o advogado cuida das questões legais, o médico cuida das questões da saúde, e quem ora são os padres, quem ora com as pessoas são os padres ou são os pastores? Não. Na verdade, nós vemos assim, todos nós somos nação santa. Então, posso orar por você? Quando a gente chega na rua para orar com alguma pessoa e fala assim, posso orar por você? A pessoa logo acha que você é um pastor. Não sei se algum dia você já tiver experiência assim. Eu já tive. Você vai orar com alguém e a pessoa acha que você é um pastor. Que você é o pastor que está orando com eles, porque da onde eles vieram, só o padre que ora com eles, eu só o pastor que ora com eles. Mas louvado seja o Senhor. Essa é a maneira como o Senhor tem feito conosco, né? Todos nós somos nação santa. Todos nós somos
propriedade exclusiva de Deus. Todos nós somos sacerdotes. Amém? Hoje, há 3 categorias. Desculpa, não terminei aqui. E quanto a mim? Parei aqui em cima, né? Eu posso dedicar-me ao trabalho secular sem distração. Então, assim, esse é o conceito, né? Pague alguém, que esse alguém vai orar por você, e você esquece. Vai lá trabalhar, vai lá ser pedreiro, carpinteiro, vai lá ser médico, vai ser advogado, e tem alguém orando por você ali, porque eu estou pagando para você. Não é esse o conceito, né? E quanto a mim, eu posso dedicar-me ao trabalho secular sem distração. Por favor, lembre-se que no taoísmo, que é uma religião oriental lá, né? Há sacerdotes taoístas para cantar a liturgia para o povo. No judaísmo, há os sacerdotes para lidar com as coisas de Deus para os homens. Mas na igreja, quero enfatizar isso para vocês, não deve haver qualquer classe mediadora, porque nós mesmos somos todos sacerdotes. Vamos repetir, irmãos? Na igreja, não deve haver qualquer classe mediadora, porque nós mesmos somos todos sacerdotes. Isso foi tirado do livro Ortodoxia da Igreja, página 20. E para finalizar, né, eu queria ler mais esse trecho para vocês aqui. Hoje há 3 categorias principais no mundo. Uma é a Igreja do mundo, isto é, a Igreja Católica Romana. Outra são as igrejas estatais, tais como a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana, e a outra são as igrejas independentes, tais como a Igreja Wesleyana, né, ou Metodista aqui no Brasil, né, a Igreja Presbiteriana, etc. A Igreja de Deus a igreja que Deus quer estabelecer é aquela na qual ele coloca todo o evangelho sem a classe mediadora. Então, não tem uma classe mediadora, não tem um grupo de pessoas que representa. Nós mesmos somos aqueles que levamos o evangelho. Tudo que excede quanto o evangelho todo que excede quanto o evangelho todo entra, não pode ser a igreja. Então, assim, não vamos exceder aquilo que está na palavra, né, irmãos? Se nós somos sacerdotes, somos sacerdotes. Se nós somos todos, podemos ministrar a palavra, todos podemos orar com as pessoas, todos nós podemos ministrar para os homens e ministrar entre nós mesmos, né? Graças ao Senhor. Então, chegamos ao final, né, dessa segunda aula nossa, graças ao Senhor, né, que na próxima aula nós vamos continuar com a igreja em Esmirna, e lembrando vocês que nós vamos estar voltando, né, para todas essas igrejas, nós vamos estar voltando, detalhando várias situações que houve em cada uma delas. Amém? Que o Senhor abençoe vocês e que nós possamos ter uma boa semana, né, e um bom desfrute na presença do Senhor. Jesus.